Bom dia, moçada, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai começar os nossos estudos sobre as leis de Newton. Então, essa aula vai ser uma breve introdução a respeito do tema. E aí, para completar o nosso estudo, vocês vão resolver a lista de exercício que está disponível aí no material. Para começar a falar das leis de Newton e do que elas se tratam, é bom a gente começar um pouquinho falando da história, né? E da história especificamente do movimento, que é do que se trata as leis de Newton. A história do movimento vai começar aí com os estudos de Aristóteles, que vocês já devem ter ouvido falar, que é esse senhorzinho aí que está aparecendo para vocês. Ele foi um estudioso aí, um filósofo muito famoso, né? E também na época a filosofia e a ciência andavam muito juntas. E para Aristóteles, o movimento vai ter duas origens, né? Ser dividido em duas classes, o que seria o movimento natural e o movimento violento. O movimento natural vai ser o movimento que é natural do objeto. Como assim? Por exemplo, se eu jogar uma pedra para cima, ela vai descer. Esse seria o movimento natural daquele material, da pedra. E se eu jogar, por exemplo, uma fumaça ou algum tipo de gás, ele vai subir. Então, esse seria o movimento natural esperado para aquele objeto em si. De onde é que vem essa questão de movimento natural e como é que ela se aplica? Vai vir da teoria dos 4 elementos fundamentais, que seria a terra, a água, o fogo e o ar. Então, a mistura deles vai dar características aos objetos. Por exemplo, a pedra ela é predominantemente feita de terra, então ela vai em sentido ao chão, que é no chão que se tem terra. No caso de uma fumaça ou um gás, esse material ele é feito predominantemente de ar, então ele vai subir, porque é onde tem ar. Então ele tende a se misturar ali com a sua origem. Então, uma pena, por exemplo, seria uma mistura ali de terra e ar. Então ela vai cair, porque ela é predominantemente de terra, porém vai demorar um pouquinho, ela vai custar mais a cair do que, por exemplo, uma pedra. Então, essa era a lógica ali do movimento para Aristóteles, porque para Aristóteles todas as coisas eram constituídas pelos 4 elementos fundamentais: fogo, água, terra e ar. E as suas características vai variar na mistura entre eles. E aí a gente também tem a característica de um movimento violento. O que é um movimento violento? É um movimento provocado. Então, se eu jogo a pedra para cima, eu estou provocando um movimento que não é natural dela, que é de subir. Então, a descida seria um movimento natural, mas a subida é um movimento violento, porque é provocado por alguém, é aplicada uma força ali para que esse movimento aconteça. Isso pra gente hoje em dia pode não fazer muito sentido, porém na época ali entre 1384 e 1322 a.C., era uma teoria muito aceita e muito inteligente, então tem muita lógica para o contexto da época. Lembrando aí que a gente está falando um pouquinho de história, então a gente tem que pensar em como era na época e não agora, o que a gente está vivendo agora, que é muito diferente. Andando aí um pouquinho mais para frente na história, na verdade não nem tão pouco assim, por volta de 1500, esse carinha aí, que se chama Nicolau Copérnico, ele vai fazer as suas observações sobre o movimento. Que observações são essas? O movimento da Terra. Então, ele observando o Sol, a Lua, as estrelas, ele acaba concluindo que a Terra vai circular em torno do Sol, junto aí do sistema, né, da Lua e das estrelas. Então, o Sol seria o centro do universo e não a Lua. Então, na época, acreditava em que nosso sistema solar seria o universo, né? Não se sabia da existência de outros planetas, etc. Somente o que você pode ver quando você olha para o céu. Então, que seria a Lua, o Sol e as estrelas.
Então, por esse referencial aí, ele acaba concluindo que o movimento da Terra é circular e que a Terra vai girar em torno do Sol. Então, também é um tipo de movimento que vai bastante contra aí as teorias de Aristóteles de que o material, de que a matéria, né, seria conivente aí com o seu formato. Então, a Terra seria feita de terra. Então, ela deveria cair e não girar em torno de um outro material. Ainda mais à frente na história, aí, a gente tem a contribuição de Galileu Galilei, que é um dos mais importantes cientistas do século XVII. Ele vai aí definitivamente refutar as ideias de Aristóteles, que até essa época ainda eram válidas. Então ele vai elaborar um estudo que vai dizer, não, a hipótese de Aristóteles de terra, água, ar, fogo, ela não é mais válida cientificamente, a gente pode explicar de outra forma. E para explicar isso, ele subiu numa torre, esse é o Galileu Galilei, né? Ele subiu numa torre inclinada. Essa torre, por ser inclinada, favoreceria ali que ele jogasse duas pedras de cima. E qual era aí a intenção de jogar dois objetos, duas pedras, no caso, lá em cima? Ele pegou uma pedra de um tamanho pequeno, por assim dizer, e a outra pedra teria o dobro do peso dessa primeira pedra. Então tem aí a imagem dele jogando as duas pedrinhas lá de cima. Então uma teria metade do peso da outra. Então, pela lógica, se elas têm a metade do peso uma da outra, uma delas chegaria ao chão na metade do tempo da pedra mais leve. Porém, jogando as duas pedras aí de cima, ele provou que não é bem assim. Que por mais que ela tenha metade do peso, elas não vão chegar na metade do tempo. Então, o peso e o tempo com que ela cai não é diretamente proporcional, ok? E Galileu Galilei, por sua vez, também apoiava aí as hipóteses de Nicolau Copérnico sobre o movimento circular da Terra em volta do Sol, etc. Galileu Galilei também faz aí o estudo do plano inclinado. O que é isso? Vou colocar um objeto geralmente redondo em uma inclinação e esse objeto ele vai rolar para baixo, certo? Então, naturalmente ele vai rolar para baixo. Não se espera que ele vá rolar para cima. Então, aí é o primeiro ponto. Ele sempre vai em direção ao chão, como se uma força o puxasse. Uma outra observação aí é que esse corpo ele vai ganhar velocidade. Então, não só vai descer, como vai descer com a sua velocidade aumentada, ok? Então, se o corpo, a bolinha no caso, vai ser colocada num plano sem inclinação, ele vai continuar veloz como num plano inclinado? A resposta é não. Então, essa inclinação ela vai acelerar o movimento, que no caso isso não existe sem inclinação ou com a inclinação contrária, com o seu vetor para cima. O que é isso? O que é o vetor? A direção. Então, em que direção ela está indo? Ela está indo para baixo ou para cima? Se ela estiver indo para baixo, a sua velocidade ela vai ser positiva, vai ser maior que zero. E se ela estiver indo para cima, a gente tem uma velocidade negativa, menor do que zero. Então, ela está desacelerando, ok? Continuando aí os experimentos de Galileu Galilei, a gente tem essa estruturazinha de experimento aqui, que consiste em, eu vou colocar a bolinha em um plano inclinado, certo? Para baixo, tem um plano reto, e logo após eu tenho um plano inclinado para cima. O que isso vai resultar? Se a minha bolinha ela tiver na sua posição inicial, na mesma altura e mesma inclinação da posição final, elas vão ser iguais. O que isso quer dizer? Basicamente, essa altura aqui vai determinar até onde a bolinha vai.
Se ela começou lá de cima, foi solta, e a minha posição final, minha inclinação final for da mesma altura, ela vai atingir a mesma altura porque ela tem força suficiente para subir. Ela vai acelerar e vai ter essa força para subir até a posição, até a altura da posição inicial, porém no plano diagonal para cima, sendo que ela iniciou no plano diagonal para baixo. Então, essa força vai ser a mesma para subir. A força de descer vai ser a mesma para subir. Ok? Se essa bolinha for colocada ali na mesma altura, porém a inclinação do outro lado para a posição final, ela é uma inclinação menor, então o ângulo dela aqui é menor, porém ela vai mais longe, certo? Então, ela vai chegar na sua posição inicial ali, na mesma altura, porém a uma distância maior. Então, note que a distância aqui vai ser menor do que essa aqui, ok? Então, isso é a força que a bolinha ganha a partir da aceleração quando você solta ela para descer. Beleza. E se eu não tiver nenhuma inclinação para cima? Se for uma inclinação reta, onde é que a bolinha vai parar? Qual é o fim dela? Então, supondo que essa bolinha não sofra nenhuma interferência de atrito, nem nada para essa bolinha, quando ela vai parar? A resposta é bem simples. Ela não vai. Como assim ela não vai? Se no vácuo, ou seja, não tem interferência do ar, nem de atrito, nem de gás, não tem nada que pare essa bolinha for jogada, lançada com uma força X, que pode ser qualquer força, ela vai resultar em uma aceleração, ok? E essa aceleração ela vai ser constante, ou seja, a bolinha ela nunca vai parar, a não ser que ela encontre um obstáculo que a pare. Então, aí que começa o estudo de Isaac Newton sobre o movimento e a elaboração da sua primeira lei, que se chama inércia. Beleza, então o que conclui Newton aí de todos esses experimentos de Galileu e suas observações? Primeiro, Newton ele vai nascer somente depois da morte de Galileu. Então, meses após a morte de Galileu Galilei, o Newton vai nascer. Somente com 23 anos ele começa a trabalhar aí nas leis de Newton, certo? Então tem um período até longo aí entre uma coisa e outra. Beleza. Primeiro, o que é a lei da inércia e qual é o seu princípio? A lei da inércia ela vai dizer que todo um objeto em repouso vai permanecer em repouso, a não ser que algo, alguma força ali, retire ele de repouso. Então, se está parado, vai continuar parado. E o movimento? Se o objeto está em movimento e nenhuma força atua contra esse movimento ou a favor, não tem nenhuma força ali interferindo, ele vai continuar em movimento. Na mesma direção, na mesma velocidade, vai continuar em movimento. Então, o que está em repouso, permanece em repouso. O que está em movimento, permanece em movimento. Isso é chamado lei da inércia ou primeira lei de Newton. Bom, aí para quem tem curiosidade de saber quem é Newton, este é Isaac Newton. Ele nasceu no ano em que Galileu Galilei morreu, em 1642. Vai fazer muitos outros trabalhos importantes, além das 3 leis de Newton. Porém, para a física, talvez esse seja o trabalho mais relevante. Ele também teve seus trabalhos na filosofia e também na matemática, certo? Então, foi talvez o maior cientista aí da sua época, ok? O que vai nortear aí os estudos de Newton vai ser basicamente a força. Então, o que é a força? Vai ser um movimento de empurrar algo ou de puxar algo, dependendo aí da sua posição. Então, o movimento de empurrar ou de puxar vai ser um movimento de força. Qual a origem desse movimento? Esse movimento pode ser de origem gravitacional, então o centro da Terra, né, o chão, o meio, vai ter uma força gravitacional,
Assim como outros planetas, o sistema solar inteiro vai ter sua força gravitacional. O que é isso? Existe uma força puxando ali para baixo. Então, se eu pegar agora a sua caneta que você está na mão e soltar, ela vai em direção ao chão. Isso é uma força. Ela está sendo teoricamente puxada. Então, pode ter origem gravitacional. Que outras origens pode ter? Origem elétrica, magnética, como um ímã, ou um esforço muscular. O que é isso? Eu vou lá, pego meus bracinhos e vou lá e puxo ou empurro. Isso vai gerar força. Seria ali também uma força mecânica. Então, existem várias formas aí de gerar essa força de que se fala Isaac Newton. Aí, para pensar um pouco a respeito, tem esses exemplos aí. Primeiro, vou marcar aqui para vocês. Primeiro, eu tenho o exemplo do copinho. Tenho aí uma moeda em cima do copinho e entre essa moeda e o copo tem um papel. Se eu puxar o papel, o que vai acontecer? Essa moeda vai cair para dentro do copo. Então, a moedinha vai cair para dentro do copo. Por que essa moeda vai cair dentro do copo quando você puxa o papel, o cartão? Que força é que está agindo aí, ok? Outra questão aí é do martelo. Se eu vou pregar e vou montar um martelo, vou colocar aqui a cabeça dele no cabo, então eu faço esse movimento de levantar e bater aí nessa plataforma de madeira. Então, se eu faço esse movimento de levantar o cabo e bater, a parte de cima do martelo, ela vai se assentar no cabo, então ela vai se moldar ali. Por que isso acontece? Então, por que essa parada súbita aí, quando ele bate na plataforma, vai fazer com que ele se encaixe? E aí, por último, eu tenho a situação de um barbante amarrado aí a uma bolinha maciça de algum material pesado, pode ser uma bolinha de ferro, de madeira, tanto faz, que ela tá aqui claramente presa em cima, então eu tenho um barbante. Se eu puxar, o barbante vai arrebentar. Então, por que é que ele vai arrebentar? O que acontece aí? Por que ele arrebenta? Onde ele arrebenta e por que ele arrebenta? Então, são coisas que os estudos de Newton podem ajudar a gente a responder esse tipo de situação, tá bom? A gente entra então no conceito de força resultante. O que é essa força resultante? Vamos supor que eu queira mover uma caixa bastante pesada. Que caixa bastante pesada? Essa caixa aqui. Então, eu tenho meu vetor. Então, se o meu vetor está para lá, que é a setinha, eu vou estar carregando a caixa nessa direção. Então, vamos supor que esse vetor aí seja pessoas. Então, eu tenho duas pessoinhas fazendo esse movimento, ok? Então, se essa pessoinha tá para lá, eu tô puxando a caixa. Beleza. Cada pessoinha aí vai aplicar essa força aqui, de 5 newtons. Então, a força ela é dada em newtons. Então, se eu tenho duas pessoas puxando a caixa, 5 newtons cada uma, com que força essa caixa vai sentir esse empuxo, né? Essa puxada? Ela vai sentir com a força de 10 newtons. Por que isso acontece? Porque se ela está sendo aplicada uma força na mesma direção do objeto, então eu quero andar com um objeto para lá e a minha força também está sendo aplicada na mesma direção, elas vão ser somadas. Então, se as duas forças são de 5 newtons, elas vão se somar e a força aplicada aí total vai ser de 10 newtons. A gente chama essa força total de força resultante. Tudo bem? Beleza. Então, vamos supor que uma pessoinha aqui, a pessoinha, tá puxando e a outra tá empurrando a caixa. Então, eu tenho uma força aplicada por uma pessoa para lá e tenho a outra força aplicada para cá. As duas de mesmo valor, que é de 5 newtons. O que vai acontecer? Não é a mesma força aplicada, essa caixa aqui do meio, a caixa, ela não vai se mover.
Porque eu estou puxando para um lado e puxando para o outro. Então, a minha força resultante vai ser 0. Então, vai ser a força 1 menos a outra força. Como elas são de mesmo valor, vai resultar em 0. Então, o objeto ele não vai se mover. Essa é a minha força resultante. Na minha outra situação aqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho uma pessoa, de roxinho aqui, que está aplicando uma força nesse sentido. Opa, confia essa seta. Está aplicando uma força nesse sentido. Beleza. Então, o sentido da força, vou pegar aqui, vai ser nesse sentido aqui. Ok. Porém, eu tenho uma outra pessoinha aqui, que vai aplicar também uma força. Porém, a força que ela aplica é maior do que a primeira. Então, eu tenho uma força aqui de 5 newtons e uma força de 10, então é o dobro. Qual vai ser essa força resultante? Bom, eu tenho uma força de 10 e uma força de 5. Quem é que vai ganhar? O mais forte. Então, ela vai se mover nesse sentido, que é o sentido do mais forte, com uma força aí de 5 newtons. Por quê? Eu vou abater a força que vai ser aplicada no sentido contrário. Então, minha força resultante vai ser de 5 newtons e o meu vetor vai ser nesse sentido, para a direção da seta. Tudo bem? Entendido aí o conceito de força resultante? Além dos conceitos que eu apresentei aí para vocês, eu também vou ter os conceitos de equilíbrio. O que é isso? O equilíbrio também vai depender de uma força. Então, a gente observa aí esse bonequinho. O que é que está acontecendo com ele? Eu tenho aqui as forças, certo? De uma corda e de outra. E ele está aí bem no meio. Se ele está no meio, já se espera que ele esteja numa posição de equilíbrio, ok? Então, se aqui eu tenho 500 newtons, do outro lado eu também tenho que ter 500 newtons. Então, tem que ser igual. Beleza. Se esse bonequinho ele moveu mais aí para um lado do que para o outro, essa força aqui ela vai diminuir, porque eu não tenho peso forçando essa tábua para baixo. Então ela diminuiu para 170 newtons. Qual vai ser o valor desse lado aqui? Então nós vamos calcular. A nossa força total ali de início era de 500 newtons. E a força que restou depois que o bonequinho se moveu foi de 170 newtons. Então, do outro lado em que ele está, a minha força e resultante vai ser 330? Não, porque no outro lado a gente também não tinha 500, então vai ser 330 mais os 500 que já existiam. Então, vou ter aí 830 newtons, ok? E 170 do outro lado. Retornando aqui para o nosso exemplo, agora o nosso bonequinho ele está pendurado aqui na nossa tábua, então ele está com o seu peso totalmente para o lado de cá. Então, isso acaba que a força na outra corda vai ser de 0, ela não tem nenhuma tensão, nada puxando ela para baixo. Está sendo puxada só a corda do lado em que ele está pendurado. Então, quantos newtons vai ter essa corda aí? Vamos relembrar aí que no início de tudo, do lado que ele está pendurado, tinham 500 newtons, ok? Se do outro lado tem 0, então os 500 que também tinham lá, passou para esse lado. Então, vai ter 500 mais 500. Então, vai ter uma força total de 1000 newtons ali naquela corda, ok? Então, perdeu completamente o seu equilíbrio, porque o equilíbrio é ter o mesmo valor de força dos dois lados.